3 de setembro, São Pio X, Papa e Confessor, festa de terceira classe, paramentos brancos. Transcorridos os 11 dias de orações prescritos para sufrágio da alma do Papa Leão XIII, recém-falecido, os cardeais da Santa Igreja, em número de 62 na época, iniciaram o conclave com o objetivo de eleger o novo Papa. Os primeiros escrutínios indicavam a escolha do cardeal Rampolla, que fora colaborador direto de Leão XIII. Mas no dia 1º de agosto foi comunicado aos cardeais no conclave o veto do imperador da Áustria, Francisco José. Veto que, segundo uma tradição, poderia ser exercido pelo imperador austríaco. Devido a isso, o cardeal Giuseppe Sarto de Veneza passou a ser o preferido. Entretanto, num exercício de autêntica humildade, pedia aos cardeais que nele não votassem, mas ele era o escolhido também pela divina providência. No 7º turno da votação, o cardeal Sarto, por insistência de vários de seus pares no Sacro Colégio, acabou aceitando e foi eleito o Papa de número 259, sucessor de São Pedro, por 50 votos ao seu favor, no dia 4 de agosto de 1903. O cardeal Sarto, de cabeça baixa, ouviu o resultado do sufrágio. Segundo o costume, aproximou-se dele o cardeal decano e perguntou-lhe se aceitaria ou não a eleição à sede pontifícia. Com os olhos banhados em lágrimas e a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu: se não for possível afastar de mim esse cálice, que se faça a vontade de Deus. Aceito o pontificado como uma cruz. Após 5 dias, teve lugar a grandiosa cerimônia de coroação do sucessor de São Pedro para a glória da Santa Igreja. Giuseppe Melchiorre Sarto nasceu em Ries, Treviso, hoje chamada Ries Pio X, norte da Itália, em 2 de junho de 1835. Filho de João Batista Sarto, funcionário da prefeitura, e de Margarida Sanzon, costureira, segundo de 10 filhos. Tinha 23 anos quando foi ordenado sacerdote, aos 18 de setembro de 1858. Por 9 anos, foi capelão em Tombolo. Foi também vigário de Salzano, passando ali 9 anos. Por outros 9 anos, foi cônego e diretor espiritual em Treviso. Outros 9 anos, ele os viveu como bispo de Mantua, 16 de novembro de 1884, e outros 9, 15 de junho de 1893, como patriarca de Veneza. Pio X foi eleito Papa em 1903, sucedendo Leão XIII. Mesmo como o sumo pontífice, quis permanecer pobre e manter a simplicidade de vida e a bondade que herdara de seus pais. Tinha como lema de pontificado Instaurare omnia in Cristo, que, traduzindo ao português, fica restaurar todas as coisas em Cristo. O conclave que terminou com a sua eleição foi o último no qual um cardeal usou do direito de veto em nome de uma potência estrangeira, pois, uma vez eleito, Pio X decretou a excomunhão maior contra todos que, no futuro, ousassem formular um veto no conclave ou contribuíssem para fazê-lo. Reconhecendo que a renovação dos homens dependia da vida santa do clero, dedicou especial empenho aos sacerdotes e seminários, exortando os ministros do altar a se distinguirem pela piedade, ciência e obediência. Preocupado ao máximo com a salvação eterna das almas, providenciou que fosse devidamente ensinado às crianças e adultos o catecismo,
elaborando ele mesmo um novo texto. Estabeleceu sábias normas para a pregação, introduziu o uso da comunhão frequente e até cotidiana. Estabeleceu que as crianças se aproximassem da primeira comunhão desde os mais tenros anos. Mestre da verdade, na memorável encíclica Pascendi Dominici Gregis, denunciou e reprimiu com o necessário rigor as doutrinas que formavam uma triste síntese de todos os erros, o modernismo. Trabalhou na codificação do direito canônico, reunindo em um só texto as disposições jurídicas da Igreja, proclamadas através dos séculos. Procedeu à revisão da Vulgata, isto é, do texto oficial da Bíblia, confiando o trabalho aos beneditinos. Reformou a Cúria Romana, modernizando a organização que Sisto V tinha dado aos dicastérios e aos tribunais eclesiásticos. Criou o Instituto Bíblico, reformou o breviário e orientou a música sacra para formas de expressão mais puras. Para a defesa da religião, restaurou a ação católica e deu novo desenvolvimento à ação social dos católicos e às ações operárias, e reforçou as ordens religiosas com oportunas normas jurídicas. Em 1º de setembro de 1910, Sua Santidade, através do motu próprio Sacrorum Antiquitium, promulgou o famoso juramento antimodernista, a ser proferido obrigatoriamente por todos os padres, bispos, catequistas e seminaristas, juramento este infelizmente abolido por Paulo VI em 1967. Muito embora penetrado da consciência da autoridade pontifícia, Pio X levou uma vida de simplicidade extrema. Quis que os membros de sua família, e especialmente suas irmãs, fizessem o mesmo, e nunca lhes permitiu viverem junto dele no Vaticano. Brando e afável, soube conquistar o afeto das multidões de fiéis. Sua morte foi atribuída à dor pela notícia da Primeira Guerra Mundial, cujo impacto o deixou profundamente perturbado. Começou a sentir-se mal aos 15 de agosto desse mesmo ano, vindo a falecer santamente logo depois, no dia 21 de agosto de 1914. O renome de santidade de José Pissarto começou a correr logo após o seu falecimento. Não se tardou em falar de milagres devidos à sua intervenção. Em 1923, os cardeais residentes em Roma se reuniram em comissão a fim de promoverem a sua beatificação. O processo registrou rápidos progressos e a beatificação se deu aos 3 de julho de 1951. 3 anos depois, terminava a causa da canonização e, finalmente, Sua Santidade Pio XII proclamou o santo da Santa Madre Igreja Católica, Apostólica e Romana, o Papa do Santíssimo Sacramento, o Papa da Bondade e da Doçura, São Pio X. Oração a São Pio X. Ó Santo Pio X, glória do sacerdócio, esplendor e decoro do povo cristão, tu, em quem a humildade pareceu irmanar-se com a grandeza, a austeridade com a mansidão, a simples piedade com a profunda doutrina. Tu, pontífice da Eucaristia e do Catecismo, da fé íntegra e da firmeza impávida, volve teu olhar sobre a Santa Igreja que tanto amaste, e à qual dedicaste o melhor dos tesouros que com mão pródiga havia depositado a divina bondade em teu ânimo. Conseguiu-lhe a firmeza e a constância no meio das dificuldades e perseguições de nossos tempos. Alivia esta pobre humanidade, cujas dores te afligiram tão profundamente, que apagaram as palpitações de teu grande coração. Faze com que neste agitado mundo triunfe aquela paz que supõe a harmonia entre as nações, o acordo fraterno e a sincera colaboração entre as classes sociais, a caridade entre os homens, a fim de que, desse modo,
aqueles desejos que consumiram tua vida apostólica cristalizem, graças à tua intercessão, em uma realidade feliz para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. São Pio X, rogai por nós.